Uma das maiores falhas que a gente observa dentro da instrumentação cirúrgica é a dificuldade que as pessoas têm de continuar no processo de aperfeiçoamento. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como se preparar, como se aperfeiçoar para as neurocirurgias, especificamente as cirurgias de crânio. E o que eu quero que você internalize é: quem treina quando tudo vai bem, reina quando tudo estiver mal. Ou seja, se eu estou sempre treinando, se eu estou sempre me lapidando quando está tudo tranquilo, quando algo não estiver tão bom, eu vou conseguir reinar em meio ao caos. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer que quem se antecipa, governa. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar a sequência de materiais que você vai precisar se preparar, qual que é a sequência que você precisa fazer para que você possa realmente, de fato, se preparar do absoluto zero. E tudo isso acontece porque eu, Vinícius, talvez você me conheça, talvez você não me conheça, criei um método chamado método PCP, que é pensar como um cirurgião pensa, e um mecanismo que a gente chama de mecanismo APA, para que você possa ser assertivo, preciso e se antecipe dentro das intervenções cirúrgicas. Porque acreditamos que quem se antecipa governa e que instrumentação cirúrgica não se trata apenas de você saber o nome aí de uma dúziazinha de pinças, e isso vai ser fator determinante para você ser contratado, para você ser relevante, para você ganhar mais, para você conseguir a sua oportunidade. Muitos se queixam pela ausência de oportunidade, mas nada fazem para que essas oportunidades aconteçam. O problema é que eu quero que as oportunidades venham até a mim, mas eu não quero me preparar para as oportunidades. E você precisa entender o seguinte, que quem se antecipa, governa. Quando eu me antecipo e em um preparo, eu vou conseguir governar quando aquilo vier até a minha mão. E isso parte do pressuposto quando a gente estuda, por exemplo, sobre cirurgia. Quando você vai entender sobre cirurgia, você vai entender que um dos pilares essenciais para qualquer procedimento cirúrgico chama-se planejamento. Então, eu preciso planejar a minha cirurgia. O planejamento, ele vai dar clareza ao cirurgião e a toda a equipe que está ali no processo de tomada de decisões perante ou diante de alguma circunstância ou alguma dificuldade. E o instrumentador cirúrgico bem afiado pode ser uma chave ou uma peça determinante para que a cirurgia ela consiga ser mais rápida, ou seja, antecipação, precisão e assertividade. Porque eu me antecipo de forma precisa, sabendo o que vai ser necessário, e eu vou conseguir ser mais assertivo na entrega daquilo que eu me proponho, né, dentro da minha função ali como instrumentador cirúrgico, ok? Então, isso daqui é de uma forma geral dentro desse método que eu criei. Né? Esse é um método que eu acredito que todo instrumentador cirúrgico que conseguir entender isso daqui se torna relevante, reconhecido e bem remunerado. Isso segue invicto até este vídeo, até agora, ok? Por quê? Porque, de fato, o que as pessoas precisam é isso. Recentemente eu gravei um vídeo aqui no canal mostrando uma empresa que estava necessitando de profissionais que tinham conhecimento específico em determinada área. Tá aqui. É só você assistir esse vídeo que você vai entender o porquê disso e qual é o diferencial que isso vai acontecer, ok? Mas o objetivo desse vídeo é trabalhar sobre um processo, uma sequência, para que você possa se preparar do absoluto zero. Vinícius, por que você resolveu fazer esse vídeo? Porque eu lembrei de uma situação que uma vez aconteceu comigo. Eu estava no hospital, na época eu trabalhava na equipe de ortopedia, e tinha um procedimento que a gente iria fazer, que normalmente eles chamavam de curativo, né? O tratamento, como é que é? Eu ia fazer um curativo cirúrgico, né? Ele muitos chamavam, né? Ah, vou fazer um curativo cirúrgico, vamos fazer um curativo no centro cirúrgico e tudo mais. E eu estava separando algumas coisas, eu meio que já conhecia o paciente, já sabia, basicamente já era um paciente que a gente já estava acompanhando um determinado tempo. E eu peguei e separei uma determinada quantidade de coisas que era normalmente, né, o que eu acreditava que seria utilizado naquela cirurgia. A gente tinha operado o paciente em um dia, e eu acho que a gente foi fazer a troca do curativo dele logo no dia seguinte. Essa troca tinha que ser no centro cirúrgico, porque o paciente ele teve uma fascite necrosante muito grande, pegando da altura aqui da região da axila, basicamente, até quase o joelho. Então, essa musculatura grande dorsal, essa musculatura aqui na região de pele, dessa face muscular toda, até basicamente o joelho, ele, né, a gente teve que fazer um debridamento cirúrgico ali e tirar, e os curativos não davam certo, né, para ser realizados no quarto e tinham que ser realizados no centro cirúrgico. E aí, eu tive um dos maiores aprendizados na minha vida. Foi horrível, mas foi um dos maiores aprendizados que eu tive. Eu estava lá no centro cirúrgico, então eu separei o quê? Soro, fazer um curativo, né? Separei soro, peguei um campinho ou outro, não peguei um kit completo de campo, separei uns campozinhos extras, mangueira de silicone, enfim, preparei algo que eu acreditava que seria utilizado para a realização daquele curativo. E aí,
Quando o cirurgião entrou na época, né? Eu posso falar o nome dele, não tem problema nenhum, que era o Dr. Túlio, ele foi o meu pai, ele foi o meu mentor, ele foi o cara que me construiu profissionalmente, né? Nessa área da cirurgia, da instrumentação cirúrgica, enfim, e muitas outras coisas. Eu acredito que, assim, grande parte daquilo que eu sou provém dele e da esposa dele, que foram meu pai e realmente a minha mãe. Eles cuidaram de mim. Eu tinha, sei lá, meus 20 e poucos anos, eu fiquei com ele 8, 9 anos, me parece. Então ele me ensinou muita coisa. Nossa, enfim, eu tive um aprendizado muito grande com ele, ao ponto da gente entrar em determinadas cirurgias, assim, eu e ele começou a confiar bastante em mim. E recentemente ele fez até um comentário, né? Não sei se tem esse comentário. Tem aí printado, né? Não tem, né? Ele fez um comentário, assim, numa postagem que eu fiz lá no Instagram e aquilo me emocionou muito, né? Ele dizendo o quanto eu fazia falta para ele. E aquilo dali para mim foi maravilhoso, porque na verdade, às vezes a gente não quer tanto reconhecimento, a gente às vezes quer que a pessoa sinta realmente a nossa falta, porque de fato a gente foi alguém importante, né? Sei lá, quando eu morrer, eu não quero que a minha família sinta saudade, eu sinta dor, eu quero que eles sintam falta de mim, no sentido de tipo assim, cara, você foi uma peça importante, você foi relevante, mas enfim, não vou filosofar sobre isso, que não é o objetivo desse vídeo. Mas enfim. E aí eu separei tudo aquilo dali. Quando ele entrou na sala e ele deu uma olhada, ele olhou para mim e falou assim: vai separar o material, não? O paciente já chegou. Não, já separei aqui algumas coisas e tudo mais, papapá. Aí ele olhou, ele falou assim: mas tu separou isso daqui? Eu falei, sim. Ele falou assim: vem cá, meu filho. Ele me chamou, nessa época ele já estava mais doce comigo, né? Porque ele não era muito doce, não. Ele era realmente fechadão, muito sério, muito firme, né? Muitas pessoas chamariam ele de grosseiro, mas eu chamava, eu dizia assim, doutor, você é muito firme, né? Mas na verdade, naquela época, eu poderia, né, hoje dizer assim, não, você é muito grosseiro, né? E aí ele olhou e falou assim, mas por que você preparou isso daqui? Eu falei, doutor, é um curativo. Ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa. A gente está no centro cirúrgico. A gente vai anestesiar o paciente. Arrume tudo como se fosse uma cirurgia. Se prepare como se fosse uma cirurgia. E aí que eu entendi, né? Que eu precisava estar pronto para qualquer coisa que fosse acontecer. Porque naquele momento ele me ensinou que tempo é vida. Nesse contexto cirúrgico, que às vezes uma fração de um processo de tomada de decisão, né, faz com que a gente consiga ganhar tempo em determinados procedimentos cirúrgicos. Isso fez todo sentido na minha cabeça. Todo sentido na minha cabeça. Né? E eu falei assim, caraca, é verdade. Então, todas as vezes que a gente subiu com esse paciente para o centro cirúrgico, eu sempre me preparei para como se fosse uma cirurgia. Então, eu separava tudo. Né? E eu deixava tudo separado, não abria tudo, mas eu já deixava tudo preparado. Por quê? Porque ele me ensinou que planejamento é tudo. Mas planejar não significa que aquilo tudo que eu planejei vai acontecer. Por quê? Porque M acontece. Né? M acontece. Nada é óbvio, merdas acontecem, e a gente precisa saber como lidar com aquilo dali. Nada é óbvio. Já entrei em cirurgia que eu achava que era muito óbvio e deu um maior pepino, gigantesco, de o paciente ter parada cardíaca e tudo. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu nunca tinha visto aquilo dali acontecer. Já entrei em cirurgias que teve, por exemplo, lesão de artéria femoral. Porque nada é óbvio. Então, eu lembro que ele dizia outra coisa também assim, toda vez que a gente está muito confiante para algo, a gente negligencia o que precisa ser feito. Então, não é que você não tenha que ter a autoconfiança. Você precisa ter a autoconfiança, mas você não pode relaxar. Você não pode relaxar. Essa é a real. Você precisa realmente estar ali. E como eu tinha, às vezes, uma dificuldade de processo na minha cabeça, eu comecei a criar esses processos, que é o processo que eu vou mostrar para vocês aqui. E isso facilitava o meu entendimento. Cara, cirurgia tal, pá, 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 pá. E aí eu comecei a ter caixas na minha cabeça, né? Essa daqui é a caixa da cirurgia tal, essa daqui é a caixa do fêmur, do quadril, da coluna, do crânio, do abdômen. E aí eu comecei a ter basicamente isso, me ajudou muito. E eu quero passar basicamente como que isso funciona dentro da minha cabeça, tá? E com isso eu fui aprendendo que se eu quisesse ter sucesso dentro daquilo que eu estava me propondo a fazer, eu precisava aprender a ter planejamento. Né? Porque o planejamento ele não vai ser fixo, ele pode ter ali mudanças no decorrer do caminho, mas eu consigo, de certa forma, me antecipar. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Imagina o seguinte, você vai entrar numa cirurgia, você está no centro cirúrgico, recebe uma ligação, um paciente vítima de um trauma abdominal. Sei lá, vítima de um ferimento por arma branca. Um ferimento por arma branca em região abdominal.
Na cabeça do cirurgião preciso saber o que está acontecendo, vou subir, vou fazer uma laparotomia, vou explorar e ver o que está acontecendo. Na cabeça do instrumentador cirúrgico, eu preciso me planejar para isso dali. Peraí, ferimento com arma branca, região abdominal, pode ter tido lesão de alça intestinal, lesão vascular, lesão de algum tipo de órgão. Como que eu me preparo? Eu vou separar uma caixa de laparotomia, vou separar uma caixa de clamp intestinal, vou separar uma caixa de clamp vascular, vou separar uma sequência de fios que podem ser utilizados para poder reparar algum tipo de órgão. E só que quando o cirurgião chega, eu vou enfatizar sobre algum tipo de fio que ele gostaria que tivesse na sala para aquela situação, e ele vai me dar algumas pontuações importantes. Isso também é interessante, tá? Não é que eu vou dominar sobre tudo. Eu lembro que eu chegava para o Túlio e falava assim, Túlio, além disso daqui, existe algo especial que você quer que eu separe? Não, isso aqui tá bom. Ou ele falava assim, o que você separou? Falei, tal coisa, assim, 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 assim. Ele, não, tá bom. Não, eu quero tal coisa. Não, eu quero X coisa. Não, vê se tem tal coisa. E aí, por quê? Porque, de certa forma, eu conseguia entrar na cabeça dele e me planejar de uma forma melhor, ok? Então, a gente precisa entender que o planejamento é fundamental. Ninguém entra no ringue para perder. Mike Tyson não treinava para subir e apanhar. Não, ele treinava para vencer. Ele planejava a vitória. Então, a gente precisa também pensar dessa maneira, ok? E dentro da neurocirurgia, vocês vão me ver vez ou outra olhando para cá, é que eu vou projetar uns slides aqui para a gente poder trabalhar, ok? Eu vou trazer aqui algumas coisas, então peço a compreensão de vocês e calma antes de comentar sobre determinadas coisas que eu vou apresentar aqui, beleza? Então, segura o coração, assiste até o fim e depois vocês comentam aí alguma coisa, beleza? Porque às vezes o pessoal faz o comentário de forma precipitada e não entendeu a explicação aqui, ok? E como eu estou sempre aí nos comentários respondendo a dúvida de todo mundo. Vamos lá. Então, se preparando do absoluto zero para a cirurgia, no caso, cirurgia de crânio, tá? Qual que é a sequência? Solicitar as caixas e conferir material. Nome, validade, embalagem, indicadores de passagem, fita zebrada. Então, basicamente, esse daqui é o primeiro pontapé. Solicitei as caixas vão chegar. Então, eu preciso ver se aquela embalagem não está violada. Obviamente, vão ter alterações de uma cirurgia eletiva, de uma cirurgia de emergência, de uma cirurgia de urgência. Existem cirurgias que a gente precisa fazer isso de forma mais rápida, mas a partir do momento que você conseguir ter esse checklist carimbado na sua cabeça, isso vai se tornando algo natural para você, igual dirigir. Né? Talvez quando você começou a dirigir, era tudo um bicho de 7 cabeças. Depois que você começou a praticar, você viu que não era aquele monstro. Então hoje você já dirige, você fala no celular, você mexe no telefone, você conversa com a pessoa que está do lado e tudo mais. Por quê? Porque aquilo foi se tornando algo realmente natural. Natural porque você treinou. Está cansado de perder? Treina. Está cansado de se dar mal? Treina. Certo? Quem treina, reina. Quem treina, reina. Então, eu vou verificar isso aqui. Nome. Essa realmente é a caixa que eu pedi? Validade. Ah, Vinícius, mas o CME, ele tem um protocolo. Tem um protocolo, mas eu também posso ter o meu. Não que eu esteja desconfiando do trabalho deles, mas eu vou ter o meu protocolo também. Embalagem, tá violada, tá furado. O grau cirúrgico, como é que tá o pano? Como é que tá o papel crepado? Tá tudo certo? Tá tudo tranquilo? Tá. Os indicadores estão ok? A fita zebrada tá ok? Tá, beleza, tá tudo ok. E aí, como que a gente se prepara? Primeiro ponto, para uma cirurgia de crânio, ok? A gente precisa de uma caixa básica, que é uma caixa de pinça básica. Normalmente, essas caixas, eu até coloquei aqui, ó, podem ser caixas do próprio hospital, certo? Imagina um hospital público. Então, a gente vai ter uma caixa do hospital. Só que existe uma caixa básica, que a gente chama de caixa de acesso, ou caixa de apoio, como muitos chamam também. No caso de cirurgias particulares em hospitais privados, pode ser que essa caixa seja da empresa, tá? Porque presta atenção nisso daqui, presta atenção nisso daqui. As cirurgias, elas vão funcionar de que forma? No caso desse procedimento, a gente vai ter as caixas de pinça, que são as caixas de pinça normal. Kelly curva, Kelly reta, Kosher, Alice, Farabeuf, dissecção anatômica, dente de rato, porta-agulha. A gente vai ter ali as pinças básicas que precisam ter, certo? Kelly curva, Kelly reta e por aí vai. Só que também a gente vai ter umas caixas que eles chamam de caixa de apoio, ou caixa que vai ajudar no acesso. Essa caixa de apoio vão ter instrumentos mais específicos para o crânio. Pode ter um afastador autoestático, rugina, martelo, pode ter outras coisas ali, uma pinça baioneta, os ganchinhos de tração, pinça para clipe.
caso não tenha uma pistola de acra-clipe para poder fazer hemostasia do couro cabeludo, tá? Então, basicamente, você tem que ter isso na sua cabeça. Eu vou ter as caixas básicas de pinça, que são as caixas que vão me ajudar no processo de iniciação, cabo de bisturi e tudo mais. Vou ter as caixas de apoio, tá? Que pode ter essas coisas que eu falei para vocês. Pode ter um descolador, pode ter uma rugina, pode ter um osteótomo, pode ter martelo, pode ter afastadores autoestáticos, pode ter os ganchos retratores, bicos de aspirador, né? Cânula de Frazier Ferguson de vários tamanhos. Enfim, pode ter vários instrumentos ali. Isso tudo vai depender. Outra coisa que vocês precisam entender é, a nível nosocomial, ou seja, a nível do hospital, a nível da equipe, a nível da empresa, os materiais, ou seja, os instrumentais, melhor dizendo, podem sofrer alteração, tá? Podem ter mais, podem ter menos. Quando eu trabalhei numa empresa e a gente iria montar a caixa para neurocirurgião, por exemplo, eu fazia um modelo da caixa, ia conversar com o neurocirurgião e mostrava para ele. O que o senhor acha disso aqui? Aí ele olhava, eu queria uma Goiva aqui dentro, eu queria um Linston aqui dentro, eu queria uma Kerdson, eu queria uma Love. E aí, às vezes, as pessoas falavam, cara, mas esse tipo de instrumental para crânio, eu falei, cara, o cara pediu é porque ele deve ter alguma ideia. E depois eu fui entender que quando eles acessavam fossa posterior, né, fossa posterior do crânio, esse osso aqui era um osso que eles precisavam ter aquele tipo de instrumental, né? Então, a gente ouvia o cirurgião. Isso aqui a gente personalizava para atender aquilo dali. Só que para outros cirurgiões não fazia sentido ter aquilo dali. Precisavam ter outras coisas. Então, tenha essa flexibilidade cognitiva, tá? Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente faz esse tipo de vídeo, aí começa, aqui não usa isso, aqui não usa isso, eu não aprendi isso, eu não sei disso. Eu sei, mas o meu papel aqui é trazer o máximo de informações possíveis. Por quê? Porque a sua realidade não é a realidade das outras pessoas, né? A realidade de um cirurgião não é a realidade de todos os cirurgiões. A realidade de um hospital não é a realidade de todos os hospitais. Então, você precisa entender isso aqui. Além disso, existem processos de escola de cirurgiões, escolas para residentes, que vão ter linhas de tratamento diferentes. O cirurgião X gosta de operar de tal jeito, o cirurgião Y gosta de operar de tal jeito. Então, a gente precisa ter essa flexibilidade, tá? Então, pode ser que tenha essa caixa, que a gente chama de caixa de acesso ou caixa de apoio, tanto da empresa ou o próprio hospital pode ter essa caixa também, né? Empresa que a gente diz são as distribuidoras de materiais de OPME, né? Sei lá, que vai fornecer parafuso, fechamento de crânio, enfim. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor, tá? Caixa de microcirurgia, né? Que são caixas para fechamento do crânio, botão de fechamento, pode ser de titânio ou pode ser absorvível, caixa de bipolar permanente, não são todos os hospitais e todas as empresas que vão ter essas caixas de bipolar, eu vou explicar para vocês, e materiais de farmácia, hemostáticos, fio, surgicel, cotonoide, cola, selante de dura e por aí vai. Pode ter várias outras coisas, por isso que eu estou falando. Existem particularidades que vocês precisam ter essa flexibilidade, ok? Vamos lá. Caixa de microcirurgia para fechamento do crânio. A gente pode ter ali as caixas que vão auxiliar, né? Placa, parafuso, tela, que vão auxiliar depois no fechamento ali da calota craniana, ok? Esse botão de fechamento também, ele pode ser utilizado, então pode ser ou esse. Tanto faz. Pode ter os dois? Pode também, não tem problema. Caixa de bipolar. Existem algumas empresas, tá? Que vão ter umas caixas de bipolar, de ponteiras de caneta bipolar, que elas vão ter de vários tamanhos, vários estilos, vários formatos. Enquanto eu vou falando aqui com vocês, deixa eu ver se eu acho aqui alguma caixa para poder mostrar para vocês, tá? E aí pode ser que tenha ali algumas nuances, algumas coisas que vão ser diferentes acerca disso, ok? Acho que eu vou conseguir achar aqui uma para poder mostrar para vocês. E aí é outra coisa que eu quero que vocês entendam, tá, senhoras e senhores? Isso daqui vai depender da realidade de cada lugar. Não é todo lugar, achei. Não é todo lugar que vai ter isso, tá? Não é todo hospital que vai ter isso, ok? Por quê? Nas caixas, por exemplo, de algumas empresas, você vai ter essa sequência aqui de caneta bipolar. Vão ter o formato baioneta, a gente vai ter o formato aqui
mais curvo, vou ter o formato de dissecção anatômica. A gente vai ter vários formatos. Existem empresas que têm essa caixa com várias canetas bipolares, tá? Várias canetas bipolares. Só que a gente sabe também que isso não é a realidade de muitos hospitais. Quiçá, vão ter uma dessa daqui, por exemplo, ou uma dessa aqui, por exemplo. Quiçá vai ter isso. Não necessariamente pode ser que tenha. Por quê? Porque a gente sabe que, às vezes, não é todo lugar que vai ter uma realidade que vai conseguir atender da melhor forma possível os procedimentos cirúrgicos. Isso é uma realidade, gente. Isso é uma realidade que a gente não pode fingir. Não pode fingir, tá? Isso é uma realidade. Então, isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Não vão ser todos os hospitais que vão ter isso, tá? Mas pode ser que sim, pode ser que não. E se não tiver uma caixa com várias canetas? Aí a gente vai ter uma, mas uma vai ter que ter. Para poder fazer cirurgia de crânio não tem para onde correr, tá? Materiais de farmácia normalmente tem. Esses materiais de farmácia, eles podem ser do hospital ou de empresa. O que eu quero mostrar para vocês? Presta atenção nisso daqui. A gente existe em duas situações. Existe a situação que a gente trabalha pelo SUS, certo? Que é o Sistema Único de Saúde, e a gente vai ter a situação que a gente trabalha para convênio ou hospitais que são particulares, tá? Hospital particular. E aí a gente vai ter mecanismos diferentes. Quando a gente trabalha aqui, sim, existem empresas que fornecem materiais para o SUS, certo? Mas nem sempre é o mesmo material, por conta de preço, de valor, de tabela. E aí é uma realidade política, tá? A gente não está aqui para falar sobre política, mas só para vocês entenderem. Dentro dessa realidade aqui, ok? É o cirurgião, o instrumentador, né? O cirurgião com a sua equipe, o instrumentador, o centro cirúrgico e os materiais que vão ter lá no CME. É o que tem lá no CME. É esse fechamento de crânio que tem, que são normalmente materiais que a gente chama de materiais terceirizados ou materiais consignados. Então, vamos lá. Eu vou ter essas duas realidades, certo? O que é um material consignado? Existem algumas empresas que elas fazem basicamente o quê? Elas ou entram num processo de licitação, normalmente é licitação, tá? Ou negociação, dependendo do hospital. Se for hospital municipal, hospital estadual, pode ser que seja licitação. E aí, esses hospitais, eles abrem uma licitação para empresas que vão fornecer materiais de neurocirurgia. E aí, várias empresas de todo o Brasil que souberem desse leilão, eles entram no processo de licitação. E aí, esse processo de licitação precisa correr todo o processo que é necessário para, né, processo político, de preço, de valor, de um monte de coisa para ele fornecerem material. Quando esse material ele vai para o hospital, a responsabilidade ali, em tese, é do hospital, porque o material ele vai ficar consignado, emprestado, né, as caixas de apoio e tudo mais. A empresa ela vai ficar responsável pelo fornecimento dos insumos. Ó, tá faltando placa, tá faltando parafuso, que normalmente isso pode ser passado ali por alguém que trabalha no CME, ou algum acordo que essas empresas fazem com o instrumentador cirúrgico, tipo assim, pô, você tá aqui, se tiver, depois você só vai dando um feedback pra gente e tudo mais. Isso eu tô falando a título de SUS, tá? Quando a gente fala de hospitais particulares, isso é um pouco diferente. Que acontece o quê, basicamente? É um processo de cotação de cirurgia. O neurocirurgião, nesse caso, ele vai solicitar para o convênio, seja lá qual for o convênio, X, Y, Z, ele vai solicitar para o convênio uma relação de material. E aí o convênio ele vai ter o acordo com determinadas empresas que vão fornecer esse material e o convênio paga e essa empresa ela leva o material para o hospital. Então esse material ele vai para o hospital e volta. Então a gente vai ter essas duas situações para a gente se preparar. Você vai ter ali, no caso do SUS, vai ter os materiais que vai ter ali no hospital, ponto final, e no caso dos hospitais particulares, vocês vão ter esse processo que eu expliquei para vocês aqui. Estou aqui de forma bem resumida, tá? Bem resumida, explicando isso para vocês. E aí, você vai se preparar basicamente dessa forma, tá? Qual que é a sua obrigação como profissional? Eu preciso saber o que tem aqui dentro dessa caixa. Eu preciso saber o que tem dentro desta caixa, quais são os instrumentais e tudo mais, o que tem dentro dessa, entender a técnica dessa, porque essa daqui, essa caixa aqui, por exemplo, de fechamento de crânio,
ela vem tanto com a parte de instrumental quanto a parte de OPME, que são as placas, tá? Então, isso aqui você precisa dominar para você poder mandar bem dentro das neurocirurgias, tá? No caso da cirurgia de crânio. Por isso, o que eu posso fazer para poder ser muito bom e me tornar um instrumentador cirúrgico, especialista em instrumentação cirúrgica, em neurocirurgia? Fácil. Aqui na descrição tem um link para você se especializar em instrumentação cirúrgica em neurocirurgia, que é o nosso treinamento, que inclusive está com as inscrições abertas, você pode clicar aqui e se preparar do absoluto zero. Vinícius, mas eu não sei nada de neurocirurgia, fica tranquilo, que ali eu vou te ensinar do absoluto zero. Você vai aprender do absoluto zero o que você precisa fazer para dominar dentro das neurocirurgias, partindo desde o processo de anatomia, de OPME, do nome das pinças, de como você vai se preparar, como você vai se posicionar, das técnicas cirúrgicas, o que eu vou fazer diante de um tumor, como que eu vou tratar um tumor de hipófise, como que é a cirurgia de um tumor de hipófise, de um aneurisma, tudo isso você vai aprender no detalhe dentro desse treinamento. O link vai estar aqui na descrição, caso você queira se aprofundar e dominar realmente sobre o universo das neurocirurgias, tá? Mas aqui a gente vai dar sequência de como que você vai se preparar do absoluto zero. Separou todo esse material que você necessita? Tem o conhecimento e o domínio do que é, como que é, o que é a caneta bipolar, os materiais? Vamos pro próximo aqui, ó. Os equipamentos. Então, eu preciso entender, número 1, o procedimento cirúrgico que vai ser realizado. Número 2, sobre os instrumentais que vão ser utilizados, tanto da parte também de farmácia. E depois eu preciso entender sobre os equipamentos. O que é um drill? Como que funciona o drill? Como é que é isso? Isso você precisa também entender. Então, essas cirurgias elas vão ser divididas em instrumentais e equipamentos. Instrumental e equipamento. Instrumental e equipamento. Tá? Drill. E aí pode ser um drill pneumático, pode ser um drill elétrico. Eu acho... Não, a bateria não tem, não. Normalmente são esses dois tipos de drill, tá? Um fixador de crânio, que eles chamam de head fix. Um auxiliar de tricotomia, né? Um tricótomo, que é basicamente uma máquina para cortar cabelo ali, para poder raspar e tudo mais. E aí eu começo, né? Então, até aqui é a sequência do que eu preciso me preparar. Até aqui. Dos materiais e dos equipamentos que eu preciso dominar é até aqui. Agora, eu vou começar o meu processo de conferência. Número 1, eu vou expor o material. O que é expor o material? Preste atenção nisso daqui. Eu acho que eu estava com... Não está aqui. O que acontece? O material, ele vem do CME. Vem a caixa com material do CME e ela vem embalada de uma forma técnica, certo? Então, eu já vou estar dentro do centro cirúrgico, ok? Vou estar de máscara, vou estar de touca e tudo mais. E eu vou expor o material, ou seja, eu vou pegar e vou abrir na técnica. Eu acho que tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Jogando para cá, jogando para cá, jogando para lá. Vou expor todo o material que eu vou utilizar. Nesse momento, o que é importante? Você está muito atento à preservação da cadeia séptica, que é o quê? A biossegurança. Olhando se não tem ninguém transitando perto da mesa, se não tem pessoas entrando e saindo sem máscara, se a porta da sala está aberta. Eu sei que nem sempre isso é possível, né? Em determinados hospitais, mas eu estou falando que é o que precisa ser feito. Existe o mundo real e existe o mundo ideal. O mundo real, a gente sabe que muitas coisas e muitos protocolos eles não vão ser cumpridos. Porém, no entanto, todavia, a sua responsabilidade é fazer com que esses protocolos sejam levados à risca dentro da medida do possível que você consegue. Tudo bem? Amém ou não? É isso. Ponto final. Então, eu vou expor o material. Vou abrir o material. Abrir o material que eu vou precisar, luva, instrumental e tudo mais. Abrir. E agora? O que eu faço? Então, vamos lá. Ponto número 1. Vamos dividir assim. Ponto número 1. Separei os instrumentais e os equipamentos. E os materiais de farmácia. De sutura, enfim. Separamos isso. Esses 3. E a gente vai para o ponto... Deixa eu voltar aqui. Vamos para esse ponto aqui. Número 1, vou expor o material. Depois eu vou me paramentar. Técnica de escovação das mãos ou técnica de asepsia das mãos, depende de cada hospital, depende do protocolo de cada um. Vou lá, faço o meu processo de escovação, volto, seco a mão, bonitinho, coloco o capote, calço a luva. Agora, paramentado, eu vou fazer o meu processo de fiscalização, tá? Processo de fiscalização. Que é o quê? Olhar a integridade da caixa.
Vou ali, tiro a tampa da caixa, entrego para circulante de sala, procuro o integrador. Achei o integrador, passo aquilo dali para circulante de sala. Ah, deixa eu voltar um ponto aqui que eu acho importante ser trabalhado. Que é, quando a caixa está embaladinha, ela vai ter ali em cima a fita zebrada e a etiqueta, certo? Ali você também, em alguns hospitais, você precisa tirar e entregar para a circulante de sala, que ela vai anexar isso ao prontuário do paciente, junto com o integrador de imagem que está no interior da caixa. Beleza? Vinícius, se não tiver, aí isso é um tema para um outro vídeo que eu posso trabalhar depois isso com vocês, tá? E aí você vai entregar isso para a circulante de sala e ela vai anexar ao prontuário do paciente, ok? E aí eu vou olhar a caixa. Primeiro ponto, anota. Primeiro ponto, o que você vai fazer? Integridade da caixa. Integrador de imagem. Olhou, passou para circulante. Agora eu vou olhar, vamos supor que seja a caixa de fechamento de crânio, que é mais provável de você conseguir conferir isso mais rápido. Eu vou olhar se não está faltando parafuso, placa, se não está faltando nada. Lembrando que, neste momento, é um momento que o anestesista já tinha visto ali tudo certinho do paciente, já deu ok que a cirurgia vai acontecer e ele está num processo de anestesiar o paciente. O paciente ainda não está anestesiado, você precisa fazer esse processo antes. Por quê? Porque se estiver faltando alguma coisa ali, você consegue solicitar, conversar com o cirurgião, correr atrás de alguma coisa para você poder resolver. Tá faltando placa, tá faltando isso, chama o doutor, tá faltando essa placa aqui. Ele vai olhar e falar, não, tá tudo bem, essa placa dá para fazer sem. Eu preciso me antecipar. Há problemas. Eu não vou entrar no fogo de qualquer jeito. Por isso que o planejamento é importante, tá? O planejamento é de suma importância. E aí eu faço isso. Olho tudo certinho. Ah, tá faltando placa. Chama o doutor, tá faltando a placa tal aqui. Ele vai olhar, pô, não dá para fazer ou dá para fazer. Mas aí o paciente ele não tá anestesiado ainda. Você tem que fazer todo esse processo de conferência antes do anestesista bloquear o paciente, tá? Conferir quantidade das coisas que estão dentro da caixa, integrador de imagem, os instrumentais, conferir, tá tudo ok. Vinícius, mas eu tenho que saber todos os instrumentais que estão dentro da caixa? Não tem como. Mas assim, você rapidamente, com o tempo, você vai bater o olho e você já vai sentir mais ou menos, né? Por isso que eu falo. Dentro da formação, por exemplo, que a gente tem de especialização em instrumentação cirúrgica em neurocirurgia, qual que é o nosso foco? Trabalhar em cima da abordagem cirúrgica. Porque aí você entendendo o passo a passo da cirurgia, associando isso com os instrumentais, você bate o olho na caixa e rapidamente você consegue se organizar. Não, nesse momento ele vai fazer isso, então já tem tudo aqui separadinho. Entendeu? Por isso que o nosso método PCP, que é pensar como o cirurgião pensa, o que a gente faz? Traz a cirurgia junto com os instrumentais e une isso quando você estuda sobre a sequência cirúrgica. Já pensou? Você aprender assim, né? O passo a passo. Vou entrar numa craniotomia. Já separei todo esse material aqui, né? E agora, como que é a sequência da cirurgia? Ele começa assim, usando isso. Depois ele faz isso e usa aquilo. É exatamente isso que a gente trabalha. O passo a passo. Ele vai usar isso nesse momento, isso nesse momento, isso nesse momento, isso nesse momento, e por aí vai. Então, por isso que é interessante você aprender não somente sobre a pinça, mas também entender sobre esse mecanismo, tá? Então, fique ligado acerca disso. Conferir tudo isso, aí eu começo o quê? Meu processo de arrumação de mesa. E aí eu vou começar a organizar. Como que eu organizo a mesa, professor? Você vai organizar a mesa de acordo com o tempo. Por isso que é importante você saber. Ele vai fazer o acesso, depois do acesso ele usa isso, depois ele usa aquilo. Então, a sua arrumação de mesa, ela não vai ter um protocolo fixo. Ela vai ter um protocolo que vai ser específico daquele tipo de cirurgia. Pode ser que muitas das vezes a arrumação de mesa elas sejam iguais em determinadas cirurgias? Sim, mas no caso de neuro, de ortopedia, de buco, às vezes isso muda um pouco, tá, gente? Muda um pouco e muitas das vezes muda muito dependendo da quantidade de material, tá? Fiz tudo isso, arrumei a mesa, me paramentei, estou todo organizado, a luva dos cirurgiões estão aberta, tá tudo certo, os capotes e tudo mais, pererê, ppp, tá tudo certo. Já fizeram a asepsia e a antisepsia do paciente, o paciente já está posicionado, o paciente já está anestesiado, já está tudo bonitinho. Os cirurgiões já se escovaram, já estão paramentados. Campo. E aí eu começo a sequência. Campo grande, campo médio, ou campo grande, campo grande, campo médio. E aí eu vou passando isso para os neurocirurgiões. Se você tiver mais habilidade, você pode colocar, tá? Ali os campos. Caso você não tenha, entregue para os cirurgiões e deixam eles colocar, ok? Depois que coloca os campos, aqui tem um outro ponto importante que você pode fazer, que é o seu processo de organização.
que é o quê? Colocar ali de forma correta o posicionamento da cânula de aspiração, aonde vai passar os fios do bisturi elétrico, saber qual que é o lado que o cirurgião vai ficar. O doutor vai ficar do lado direito, vai ficar do lado esquerdo, então eu vou colocar aqui, ó, para que ele possa ter acesso mais rápido aqui aos instrumentais que vão ficar aqui em cima. Aí vou ali, vou fixar a mangueira, vou fixar os fios do bipolar, do monopolar, vou deixar tudo certinho ali, tudo passadinho na frente, em acesso para o cirurgião, para que ele possa utilizar de forma bem rápida, tá? Após a colocação dos campos. Faça essa organização. Fiz essa organização, vai todo mundo se aproximar e se posicionar. Aí eu faço meu processo de aproximação, que é quando eu venho trazendo a mesa para perto da mesa cirúrgica e me posiciono de maneira estratégica ali. Lembrando que o seu posicionamento ele sempre tem que ser, sempre que possível, deixa eu corrigir, sempre que possível, você fica na diagonal do cirurgião principal. Basicamente isso aqui, ó. Imagina aqui comigo. No caso da cirurgia de crânio, o cirurgião principal ele vai ficar normalmente aqui, né? O auxiliar vai ficar de um lado e você vai ficar do outro. Tá? E aí o que eu defendo? Eu defendo o seguinte, você vai ficar, imagina, com a mesa aqui, uma mesa auxiliar aqui. Tem gente que não usa, tá? Não gosta dessa formação. Eu amo essa formação. E você vai ficar posicionado aqui. E aqui você consegue entregar os instrumentos tanto para o cirurgião quanto para o auxiliar sem cruzar o campo de visão deles. Imagina que aqui é o crânio do paciente que vai ser operado, tá? Isso aqui é só uma representação. Então aqui o cirurgião ele consegue estender a mão para cá e você passar. E o auxiliar consegue estender... Normalmente o auxiliar vai ficar um pouquinho mais perto aqui. Ele vai conseguir estender a mão por aqui e você consegue entregar para ele por aqui também, sem cruzar o campo de visão do cirurgião e do cirurgião auxiliar. Beleza? E aí, normalmente, o monitor vai ficar mais longe, né? De anestesia, vai ficar por aqui assim. Enfim, aí você vai ter que entender geograficamente ali a sala, ok? E aí vem o posicionamento da equipe, que é basicamente esse posicionamento aqui que eu falei para vocês. O que você precisa ficar atento? Se o foco está bem posicionado nessa região, essa aproximação dos instrumentais de acordo com a sequência. Aqui vai ter o tempo número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número... enfim. A quantidade que for. Usou o tempo número 1, volta com ele para a mesa, pega o tempo número 2, manda para o cirurgião. Então eu gosto de fazer essa jogada aqui, tá? Às vezes eu gosto de trabalhar com essa mesa aqui livre. Eu arrumo toda a sequência aqui. Aí aqui eu boto só o tempo número 1. E o número 2 está aqui. Quando ele usa o número 1 e ele volta para mim, eu já estou com o número 2 aqui. Porque quando eu passo o número 1, eu pego o número 2 e venho para minha mesa. Quando o número 2 vai, eu pego o número 3. Quando o número 2 volta, o número 3 vai. Eu gosto de fazer esse círculo. Parece confuso? Parece. Mas eu gosto de fazer isso daqui e me ajuda muito. Me ajudava muito, 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 muito mesmo, tá? E aí, a gente tem aqui o protocolo que eu já falei para vocês, mais na sequência que eu botei de uma forma separada, tá? Que é a conferência interna da caixa. Integrador, quantidade de instrumental, quantidade de implante no caso de parafuso, testar os equipamentos, testar o drill, ver se o drill está funcionando, se o drill está ok, se a rotação está ok, e a gente forra a mesa, organiza os instrumentos de acordo com o tempo operatório, tá? Término da cirurgia. Verificar os instrumentos, os implantes, os equipamentos, a organização, lavagem, secagem, montagem das caixas de conferência, né? Da caixa ali, né? Caso você seja um instrumentador cirúrgico contratado por uma empresa, essa parte aqui fica com você. Caso você não for, essa parte é do hospital, tá? Organizar em um local apropriado para a retirada da logística, verificar na farmácia se ficou algum material para trás e lacrar os materiais, né, com lacre. Aí depende da empresa. Então, essa parte aqui é uma parte específica, preste atenção, se você for um instrumentador cirúrgico de uma empresa, uma distribuidora de materiais de OPME. Aqui é uma coisa bem específica dos instrumentadores cirúrgicos que atuam. Eles precisam fazer isso daqui. Se você é um instrumentador cirúrgico contratado para o hospital, essa parte aqui não te compete, compete o pessoal do CME. Tá? Então, basicamente, a gente tendo essa clareza do que se é utilizado nessa cirurgia, faz com que a gente consiga ser mais assertivo, preciso e se antecipe. Porque o que acontece? Tudo é um monstro até que você denome aquele monstro e conheça aquilo dali, né? E quando a gente dá o significado para aquilo dali, cara, vai ficar tranquilo. Por quê? Porque você vai conseguir se organizar. Porque você sabe o que vai acontecer.
O problema é que muitas das vezes, num processo de formação, a gente tem realmente uma visão geral. Isso é em tudo, não é só na instrumentação cirúrgica, não. Se você for médico, se você for dentista, se você for fisioterapeuta, advogado, você vai ter uma formação generalizada e com toques de alguma coisa. Por isso que se eu quero ser bom em alguma coisa, depois eu preciso me aprofundar naquilo dali, tá? E sem sombra de dúvidas, eu defendo que neurocirurgia, ortopedia e cirurgia bucomaxilofacial são áreas de grande demanda com grande dificuldade de mão de obra, porque não existem profissionais qualificados, tá? Então, hoje, se qualificar em neurocirurgia, em ortopedia, instrumentação cirúrgica, né? Neuroortopedia e cirurgia bucomaxilofacial, vai te recolocar no mercado de trabalho numa posição bem favorável, tá? Isso aqui não sou eu que estou dizendo. Existem empresas que estão solicitando sobre isso. Recentemente a gente também teve outra, né? Que você falou, teve aquela, teve uma outra, que são empresas que normalmente estão mandando mensagem em determinados grupos, postando no Instagram. Isso para mim foi algo tipo assim que eu nunca tinha visto. Uma empresa vir de uma mídia, né? Que é no caso o Instagram, solicitar pessoas que tenham conhecimento sobre neuro, né? Nesse caso, ela precisava de pessoas que tinham conhecimento sobre neuro, ortopedia, cabeça e pescoço, otorrino, buco, e tem um vídeo aqui depois se vocês tiverem interesse em saber mais sobre isso, tá? Então, eu acredito que a gente vai viver uma era que inclusive depois eles comentaram lá na postagem que eu fiz sobre especialização, não foi? Eu fiz uma postagem lá no nosso Instagram e a empresa veio e comentou que é o futuro, que quem não se especializa não vai entrar no mercado. Uma empresa disse isso. Ó, se os instrumentadores cirúrgicos não se especializar, esquece que eles não vão entrar no mercado. Não tem espaço. Mas pra quê? Não tem espaço. Pera aí, rapidinho. Deixa eu só mostrar isso aqui para vocês, porque eu gosto, assim, de falar e de provar. Para que não seja algo tipo, falou da boca para fora. Pera aí. Ó. Olha aí. Esse é o comentário da empresa. Certo? Foi a empresa. Botou assim, ó. Parabéns pela explanação. Especialização é o ponto-chave. Quem não se especializa fica fora do mercado. Aqui, ó. Aqui. Tá numa postagem. Então, senhoras e senhores, esse aqui é o meu alerta para vocês. Eu espero que também você tenha curtido esse vídeo, tenha gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever, não deixe de comentar. E eu espero que você tenha chegado até o final desse vídeo. Coloca aqui, ó. Cheguei até o final, que eu quero saber se você assistiu mesmo, se você realmente está querendo aprender. Comenta aqui, ó. Cheguei até o final. Tamo junto, até depois do fim e até o próximo vídeo.